Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Então, estamos de volta aí para a terceira parte da nossa aula sobre internet e intranet, né? Então, vimos na primeira parte, a gente falou sobre os conceitos da internet, falamos ali mais ou menos como está estruturada a internet no mundo, o que significa, qual o conceito de internet, né, que é uma coisa que é importante, principalmente para a sua prova. Depois, na aula, na parte número 2, que foi a última parte que a gente fez. Então, o que a gente falou ali? Falamos sobre o endereçamento dentro da internet. Como é que funciona a localização de recursos e a localização de máquinas, de hosts dentro da internet. Aí na oportunidade, a gente falou sobre o endereçamento IP, falamos sobre o URL, falamos sobre DNS, que são conceitos ali que você tem que massificar para a sua prova, você tem que saber do que se trata. Professor, mas eu preciso saber, preciso saber lá dos protocolos, tem que saber o que é o DP. Calma. Você precisa saber dos conceitos. Então, o que você tem que saber é o endereço IP, que existe o endereço IP IPv4, existe o IPv6, que existe um servidor de domínio, né, que vai fazer essa translação, essa tradução do seu IP para a URL, que a URL ela identifica hosts, identifica recursos, não só as máquinas, mas os recursos que estão dentro da máquina. Então, tudo isso são coisas que você tem que lembrar na sua prova, tá joia? Então, agora nessa parte dessa aula, a gente vai falar sobre a web. E aí você vai ter uma surpresa. Você vai ver que o web, você passou a vida inteira falando que navegava na internet. Não está de todo errado, porém tem um pequeno detalhe aí que é o seguinte, que a internet ela não é só aquilo que a gente acessa no nosso navegador. Ela é uma amplidão de coisas, então existe uma série de serviços, a gente viu na primeira parte da aula. Então existe uma série de serviços que trafegam na internet, que não é só aquela página que a gente acessa lá do Google, que a gente acessa do trabalho, que a gente acessa lá da nossa faculdade. Então é uma série, tem muitos serviços que rodam ali na parte de baixo da internet, que às vezes a gente nem vê. Quando você está acessando lá o teu celular, você está acessando lá vamos supor, um aplicativo, o WhatsApp. Aquilo não é um navegador, não é um browser, mas ele roda na internet. Então tem uma série de coisas ali quando você acessa uma câmera, aquela câmera lá que você vê lá o seu filhinho dormindo lá do trabalho, você está vendo lá no celular o teu filho dormindo em casa. Aquela ali também você não acessa aquilo lá normalmente via navegador. Você acessa via um aplicativo que tem uns protocolos específicos, né, para se comunicar com a câmera, etc. Só que ele usa a internet como uma infraestrutura para fazer essa ligação. Então o que a gente vai ver agora é uma pequena parcela, na verdade não pequena, né, mas é a maior parcela da internet, mas é aquela que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente geralmente acessa quando a gente está lá no nosso browser, que é a web. Então vamos aqui para a tela? Então, a terceira parte da nossa aula ela vai versar sobre a web, e agora você vai cair da cadeira. Então a web ela é a contração das palavras World Wide Web, ou seja, a rede mundial de computadores, né, ou a teia, né? Web significa teia em inglês. Então é a teia mundial de computadores em larga escala, ou seja, qualquer coisa aí que se traduza nesse sentido. Tá joia? A web é um ambiente no qual os documentos de hipertexto são publicados, disponibilizados e acessados por todos os usuários e dispositivos da internet que o desejam. O que é documento de hipertexto? Volta aqui para mim. Lembra que a gente falou lá na primeira parte dessa aula, que o documento de hipertexto ele é formado por links, ou seja, eu tenho texto, dentro daquela, por exemplo, uma página da internet, eu tenho textos ali, e dentro dos textos eu tenho links, né, que eu vou clicando ali, e esses cliques me direcionam para outras páginas. Então, esses links aí que a gente clica são chamados de hiperlinks. Daí porque o nome dessa página se chama uma página de hipertexto, porque ela usa a linguagem da internet que a gente chama HTML, Hypertext Markup Language, ou seja, ela faz toda essa mágica de hiperlinkamento entre páginas acontecer. Então, daí porque a gente fala que são documentos de hipertexto. Então, vamos voltar aqui, ó. A web é acessada por meio de browsers ou navegadores. Então, eu tenho aqui o meu Firefox, o Chrome, o Safari do iOS e do macOS, o Edge. Eu tenho também outros ali menos conhecidos, né, que normalmente o pessoal não tem mais usado. Tem o Opera. O Opera já foi muito usado. Infelizmente, hoje era um excelente navegador, mas o Chrome desbancou todo mundo. Existe o Opera, existe, deixa eu ver se eu lembro de mais algum, Netscape, um outro navegador muito antigo, que hoje em dia também já não se usa mais, ninguém mais usa, não tem mais suporte. Tem também o outro famosíssimo aí, Internet Explorer, que ele também está sendo descontinuado pela Microsoft, né, em favor do Edge. Esse aqui não é o Internet Explorer, esse aqui é o Edge, tá? Que é o novo
navegador que veio aí a partir do Windows 10. Vamos lá, vamos seguir. Então, importante, diversos usuários e dispositivos, como os IoT, é o caso do dispositivo, usam a internet para trafegar dados, mas isso não significa que eles estão usando ou estão navegando na web. Eles estão usando apenas a internet. Olha aqui nessa figura, o que eu falei para você aqui no início dessa parte aqui da nossa aula. Então, a internet ela é muito maior do que a web. Então, existe aqui coisas aqui dentro, aqui nesse meio do caminho aqui, que estão acontecendo e a gente nem está sabendo. O que a gente tem normalmente, a gente tem contato é com a web. Né? Então, a gente acessa lá no nosso browser, ou seja, o navegador acessa páginas da web. Então, nós interagimos ali com essas páginas e outras coisas aqui acontecem nessa vastidão da internet. Os IoT, por exemplo, o exemplo que eu dei lá, câmera de IP, né? Elas são bem comuns hoje em dia, alarmes, a própria comunicação entre mainframes, entre servidores, que não necessariamente eles usam protocolo HTML, ou melhor, protocolo não, a linguagem, né, HTML. Então tem uma série de coisas acontecendo aqui na internet que não necessariamente está acontecendo na web, precisa da web. Joia? Vamos junto. A web. Então qual que ou melhor, deixa eu ver se está certo aqui. Esse aqui, se eu não me engano, nós já vimos, né, esse conceito. Acabamos de ver aqui na primeira transparência. Então está aqui a explicação do que é o hipertexto. Então, hipertextos são textos com links, né? Aquela explicação que eu dei para você agora anteriormente. São links, ou seja, ou melhor, hiperlinks que me permitem saltar entre páginas. Ou seja, eu estou lá numa página, eu não quero ver aquela página. Quer ver um exemplo? Você digita lá, faz uma busca no Google. Vai aparecer uma série de resultados. Eu preciso ler todos os resultados? Não. Eu vou clicando num determinado resultado e esse resultado aqui me direciona para outra página. E assim por diante. Eu vou saindo de página em página e vou navegando entre elas. Né? Então, isso daí, esse mecanismo de movimentação entre páginas é o que a gente chama de hiperlinks. Vamos seguir. Vamos falar aqui sobre as gerações da web. Olha, eu vou ser bem sincero, esse tópico aqui, gerações da web, embora ele não seja muito cobrado, mas é algo que a gente sempre fala, por quê? Porque vez ou outra acaba vindo aí numa prova, vindo aí numa questão que trata sobre as gerações da web, ou às vezes fala sobre a terminologia que é associada àquela geração da web. Então é importante a gente dar uma olhada aí, pelo menos para você chegar na sua prova com mais confiança. Então o que é a geração da web 1.0? É a internet, olha aqui na tela, do jeito que ela surgiu. Então foi a primeira versão da internet. Vocês lembram de quando foi que surgiu a internet? A gente falou lá na primeira parte da nossa aula, né? Então veio lá do DARPANET em 1969, né? No finalzinho ali da década de 60, início da década de 70, lá com o projeto ARPANET. Então é a internet do jeito que ela surgiu. Então ela era composta basicamente com conteúdo estático, ou seja, com poucos links, com pouca interação com o usuário, né? E a finalidade era basicamente divulgar informações. Então eu acessava um determinado site, uma determinada página, não para, por exemplo, para postar um comentário ou para ver um determinado conteúdo. Era simplesmente para me informar, ou seja, eu ia ver o que alguém já tinha escrito e ficou lá exposto de forma estática. Então não havia interatividade, havia pouca interatividade com os usuários e as páginas continham somente os hiperlinks para diretórios e páginas isoladas, né? Então, quem é daquele tempo, assim, que nem eu, né? Que no início da internet ali, da web, era bem, vamos dizer assim, bem pouco interativo essa navegação, né, na internet. Ela tinha bem pouca interação, era simplesmente eu clicava numa página, ia para outra, clicava na outra, ia para uma terceira, e assim por diante, não tinha praticamente interação nenhuma. E a Web 1.0 foi a era do e-mail. Então também surgiu naquela época. No início da web foi quando surgiu o serviço de e-mail. E os primeiros motores de busca. Por quê? Porque é importantíssimo quando você tem um conteúdo que você faça uma indexação desse conteúdo. Então, mais importante do que você ter o conteúdo disponível, se você não indexá-lo, não deixar ele encontrável, então ele acaba ficando inútil, porque você precisa ter uma forma de buscar. Se ele ficar parado lá, que só você sabe onde é que ele está, então ele praticamente perde a utilidade
de informar, né, que era essa primeira geração da web. Então, os primeiros motores de busca, então, olha aqui, ó, Alta Vista, Geocities, KD, nossa, o KD eu usei muito já, e ele era muito famoso na época, ali na década de 90, né? O próprio Hotmail, o Yahoo e o Google. O Google, na época, ele surgiu entre esses outros mecanismos, entre esses motores de busca, e hoje ele é praticamente uma unanimidade. Hoje existe basicamente o Google e o Bing, que é o buscador da Microsoft, mas que é muito pouco usado, só quem usa Edge, basicamente, que usa Bing, quase ninguém utiliza esse buscador. Vamos seguir. Aqui, ó, geração da web 2.0. Então, a web 2.0 é chamada de web participativa. Então, lembra que a gente falou ali, acabou de falar, que a web 1.0 ela era estática, tinha pouca interação, etc. Já na web 2.0, eu consigo o que a gente chama aí de socializar o internauta. Então, ele passa a ser um protagonista ali da internet. O camarada ele vai começar a postar lá no seu blog, vai interagir com outros internautas pelo chat, né? Vai ser a era também das redes sociais. Então começam a surgir as primeiras redes sociais, tipo o Orkut, que foi assim, uma unanimidade também aqui no Brasil durante muito tempo. E as páginas de conteúdo pessoal começam a surgir também. É o caso do próprio blog, né? O camarada antigamente ele tinha vamos dizer assim, esse hábito, né, de postar a sua vida ou as suas atividades em um diário eletrônico, que na época o pessoal chamava de blog, para que outras pessoas lessem. Hoje isso daí é muito mais comum usando as redes sociais, né? Quase ninguém mais usa blog. Mas naquela época ali, na década de 90, anos 2000, ali, início dos anos 2000, era bem comum as pessoas terem blog. Aliás, se você chegasse lá e falasse que não tinha blog, você praticamente ali estava fora ali do círculo ali do pessoal. Você tinha que ter o seu blogzinho ali. Hoje em dia a gente tem uma página na rede social, tem um Instagram, um Facebook que vai colocando essas informações pessoais. Tá? Olha aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, características. Então não trouxe grandes revoluções tecnológicas, porém, o que aconteceu? A Web 2.0 ela mudou, na verdade, a forma com que as pessoas interagiam com a internet, com a web. Né? Então não houve essa revolução tecnológica, mas foi uma forma diferente de interagir. Ela é mais simples e modular, ou seja, eu passei a usar mais os recursos que outras pessoas já tinham feito e combinar esses recursos para obter novas funcionalidades. Combinação de tecnologias, ó, que eu falei, o reuso de códigos. Então, não houve assim, aquela quebra de paradigma, vamos dizer assim, tecnológica. A quebra de paradigma que houve entre a 1.0 e a 2.0 foi a forma de você utilizar o que você já tinha e de interagir com as demais pessoas no ambiente lá da web. Beleza? E aqui a web 3.0, que é a nossa fase atual. Então, hoje a gente vive, né, a web 3.0. Então, hoje, a informação não é organizada somente para humanos. Então, lembra lá que a gente falou lá, né, que a web 2.0 era social, que ela era voltada para as pessoas, né, interagirem entre si. Hoje, meu amigo, hoje com o aumento aí da inserção, principalmente aí de softwares de inteligência artificial na internet, dos próprios IoTs, então hoje as máquinas também elas são protagonistas aí da Web 3.0. Então é muito comum, na verdade é muito comum mesmo, você entrar hoje num site que ele interage com você de forma pessoal. Então, quer ver um exemplo? Hoje existem alguns sites aí que possuem o que a gente chama de chatbots, que são robôs, ou seja, são programas que são desenvolvidos para que você interaja com ele, por exemplo, por meio de um chat, né, de uma conversa digitada. Então, abre uma janelinha lá no site lá e você digita: olá, meu nome é Braulio, eu gostaria de saber sobre os produtos da sua empresa. Aí isso daí você dá um enter ali, isso dali vai o robô que está rodando lá na aplicação do site. Ele vai, entre aspas, vai ler o que você escreveu, e vai interpretar aquilo, vai fazer uma busca lá na base de dados dele, vai processar isso daí com algumas informações que tem no seu computador, vai ler os cookies lá do seu navegador, vai ver o seu histórico de navegação, vai entender quem você é, isso em frações de segundo, e vai te responder da forma mais adequada para que você, por exemplo, compre, vamos supor, alguma coisa, vai te induzir a comprar alguma coisa naquela loja virtual, naquele e-commerce. Então, isso daí é só para vocês terem uma ideia de como a web, né, a internet, ou web nesse caso aqui, ela evoluiu, inseriu as máquinas como protagonistas também da web, não só as pessoas. A interação entre as pessoas ela é importante, e não só importante, ela é o que mais acontece ainda dentro da web, né, principalmente com o advento das redes sociais, mas as máquinas hoje também elas estão aptas a entender a linguagem, né, que circula dentro da web. Quer ver um outro exemplo também?
os aparelhos, né, os aparelhos vestíveis. Por exemplo, esse smartwatch. Então, ele fica lendo os meus batimentos cardíacos, a minha pressão, etc. Monta um pacote de dados com isso e manda lá para um servidor. O servidor ele vai captar ele vai processar todos esses dados com alguns hábitos que eu tenho, etc. Vai compreender como que eu me desloco, como é que é o clima aqui na cidade onde eu moro, aqui em Brasília, e vai gerar algumas sugestões para que eu, por exemplo, eu caminhe mais, para que eu ande X horas ou X minutos por dia, para que eu melhore determinado aspecto, tudo isso baseado nesses dados aí que começaram colhidos aqui nesse meu relógio. Então, para vocês verem como a interação ela extrapola hoje a mera interação entre pessoas, né? Hoje a gente tem as máquinas sendo protagonistas também desse fenômeno que é a Web 3.0. Então vamos voltar aqui, ó. A Web 3.0 também é chamada de web semântica ou web inteligente, exatamente em função disso que eu acabei de falar, da inteligência artificial que hoje está sendo aplicada à web também. Então, vamos às características dela. A internet se aproxima cada vez mais da inteligência artificial. Opa, isso é verdade. E a conexão de pessoas e dispositivos, hoje é tempo integral. Então, hoje não conheço ninguém que chega em casa, que nem eu fazia antigamente, pô. Tinha aquele meu celularzinho analógico, né, o Amps, depois passou lá para o TDMA, CDMA. Chegava em casa, eu para economizar a bateria, o que eu fazia? Desligava o celular, deixava ele ali na mesa, e aí eu tinha lá a minha linha telefônica normal, e caso eu quisesse falar com alguém, eu falaria via linha telefônica. Hoje não, meu amigo. Hoje você está 24 horas por dia. A primeira coisa que a pessoa faz quando chega em casa, liga o celular na tomada, no carregador, e continua interagindo ali. Isso daí acontece não só com pessoas, acontece com os equipamentos, né? O celular é um exemplo, o smartwatch, com a sua Smart TV, ela está lá, enquanto ela está desligada, ela está sendo atualizada com conteúdo ali, com atualizações de software, etc. Sensores, né? Sensores tanto industriais quanto sensores residenciais, eles estão o tempo inteiro na internet. Então é isso a Web 3.0. Tá bom? É a junção de inteligência artificial, das máquinas como protagonistas também da comunicação no âmbito da web e da conexão 24 horas. Tá joia? Vamos voltar. Olha aqui, ó, um resuminho que eu botei aqui. Isso aqui está muito melhor explicado lá no seu livro digital, mas eu coloquei aqui um resuminho da Web 1.0, né, da Web 2.0 e da Web 3.0. Então, o período, ali ó, o período, a 3.0 de 2015 até os dias atuais. Quem foram os principais expoentes, né? Quem que gerou essa nomenclatura? Quem que foram os principais estudiosos aí, ou institutos, né, que geraram essa nomenclatura que a internet usa hoje em dia? Outros nomes, ó, a Web 1.0 foi chamada de primeira onda, a Web 2.0, Web social, a Web 3.0, Web inteligente. O foco, ó, primeiro, foco no conteúdo na Web 1, foco no usuário na Web 2, foco na conexão e na cognição na Web 3, né? Por isso que é da inteligência artificial. As características principais: democratização do acesso ao conteúdo, à informação, democratização da produção, no caso da 2.0, do conteúdo, e democratização da capacidade de ação e do conhecimento na 3.0. Tipo de conteúdo lá na 1, estático, na 2, dinâmico, na 3, é um pouco mais que o dinâmico. Aí eu já vou ter elementos de inteligência artificial interagindo. A estrutura das páginas na 1, páginas isoladas, conteúdo estático, basicamente formada por hiperlinks. Na 2, eu vou ter páginas com conteúdo modular, reutilizável, ou seja, eu não vou mais criar tantas coisas novas. Eu vou pegar aquilo que já existe e vou gerar novas funcionalidades. Já na 3, ó, conteúdo com alto valor agregado, resultante do processamento de grande volume de dados. Por quê? Porque está tudo ligado hoje o tempo inteiro, 24/7 dias por semana. Opa, já pulei aqui. Tá joia? Esse resuminho aqui, ele está lá no seu livro, então leia o seu livro. Por favor, é um pedido que eu faço, leia o livro, assista às nossas aulas, principalmente quando você tiver dúvida naquele conteúdo, tá bom? Porque o livro ele é fundamental para a sua preparação, ele está bem mais explicado. Como eu falei, se eu for falar sobre esse assunto, por exemplo, internet e intranet, se eu for falar tudo do que se trata esse assunto durante as nossas videoaulas, eu vou ficar um mês aqui falando e não vou esgotar o assunto. Então leiam o seu livro lá. Beleza? Vamos ver aqui uma questão de prova que bacana. Ó. 2016, para jornalista, considere. A internet é uma rede formada por cabos e dispositivos de radiofrequência que interligam servidores, clientes e redes de computadores em todo o mundo, numa única malha. Certo ou errado? Então vamos lá de novo. Cabos e dispositivos de radiofrequência, ok. É isso mesmo.
eu tenho cabo de fibra ótica, tenho dispositivo lá de radiofrequência, um exemplo, enlace via satélite. E eles vão interligando servidores, clientes e redes de computadores. É isso mesmo. A internet é uma rede de redes. Então, interligo diversas redes, diversos equipamentos, diversos servidores, máquinas, ou seja, tudo numa única malha. Perfeito. Essa primeira aqui está ok. Número 2. A World Wide Web é uma teia de documentos em formato hipermídia, sites, portais, etc., que podem ser acessados por estarem hospedados em servidores conectados à internet. E aí, está certo ou está errado? World Wide Web é uma teia de documentos em formato hipermídia, até aqui está ok, que podem ser acessados por estarem hospedados em servidores conectados à internet. Aparentemente está ok, né? Número 3. A internet, ou também World Wide Web, é uma rede mundial de computadores. Opa, já tem alguma coisa estranha aqui, ó. A internet, ou também o World Wide Web, o que a gente acabou de falar? Que a internet, ela engloba a World Wide Web, a web. Ela não é a World Wide Web. Então, essa questão, só por isso aqui já está errada, né? Esse item aqui. Beleza. Qual que é o próximo aqui, ó? Na internet é possível rodar tanto conteúdos específicos da World Wide Web quanto outras plataformas. É isso mesmo? É isso mesmo. Já que a web está dentro da internet, ela roda os conteúdos também. Como protocolos para troca de arquivos ou envio de mensagens simples de texto. Certo? Isso, certo. Então, dentro da internet eu tenho, por exemplo, tanto páginas web, né, páginas HTML, como eu tenho também o quê? Troca de mensagens simples de texto. Como eu tenho, por exemplo, o WhatsApp. WhatsApp. Aliás, essa questão do WhatsApp é um negócio interessante. Tanto que qual que é a forma mais comum da gente usar o WhatsApp? É o celular. Nós usamos via um app, um aplicativo do celular. Mas existe uma outra funcionalidade do WhatsApp, que é o tal do WhatsApp... O quê? Web. Nossa, o WhatsApp Web, ó, não é que faz sentido mesmo? Por quê? Porque no celular eu não estou usando um browser, eu estou usando um aplicativo do celular, né, que acessa a internet. E no WhatsApp Web, aí sim, eu vou usar um navegador, um browser, para ver o conteúdo das mensagens que trafegam na internet. Entenderam por que tem esse nome aqui, o WhatsApp Web? Agora tudo faz sentido, né? Então, o WhatsApp ele é um serviço que circula na internet, que opera sobre a infraestrutura da internet, porém, ele também tem uma interface web que eu acesso via navegador. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, que já está bem rabiscada aqui. Então, esse item 4 está certo ou está errado? Então, está corretíssimo também. Então, qual seria aqui a nossa questão? Qual a resposta? Então, temos aqui a letra 1, está ok, a 2, o está ok, a alternativa 2, a 4 a gente diz que está errada, porque não é a internet não é o World Wide Web. E na 4 está certo também. Logo, fazendo aqui, a gente vê que é a letra D. Vamos ver se está batendo com o gabarito? Opa, vamos apagar aqui. Gabarito, letra D. Graças a Deus. Então está certinho. Batemos aí com o nosso gabarito. Beleza? Vamos falar agora de um outro assunto, pessoal, que é o seguinte. Esse aqui é a parte pesada da nossa aula aí. Mas brincadeira, não tem nada a ver não. É só um assunto a mais aí dentro de web. Mas que de vez em quando também tem caído, né? Até pela forma com que esse tema, né, esse tópico, ele tem sido bastante falado tanto na mídia, quanto em jornais, quanto na televisão como um todo. Então, é um assunto aí que tem chamado bastante a atenção das pessoas, que é que é a Deep Web. Então, vamos aqui para a tela de novo. Ó. Deep Web. Deep Web, deep significa profunda, né? Algo nesse sentido. Profundo. Em tradução livre, né, ou seja, a internet profunda, ou web profunda, melhor dizendo, né, vamos riscar isso aqui, vamos botar web, fica mais bonito. Web profunda, que é uma parte da web que não é indexada pelos motores de busca mais populares, como o Google e o Bing, ficando assim invisível para a maioria dos usuários. Diferencia-se assim da Surface Web, que é a nossa web normal, né, que a gente acessa via navegador, e é apresentada nos motores de busca. Então, por exemplo, vamos lá de novo aqui para o nosso site, aqui, o CDF Concurso. Então, o CDF, quando eu digito lá no Google, opa, meu amigo, volta. Quando eu digito lá no Google, lá, CDF Concursos, e eu pressiono o Enter lá, o que vai acontecer?
Aí vai aparecer uma série de resultados e lá em cima vai estar lá o site do CDF Concurso. Aí eu vou clicar no link, ou melhor, no hiperlink, e vou lá para o site, beleza? Isso daí é o que acontece normalmente. E no caso da Deep Web? Bom, a Deep Web ela se caracteriza exatamente por ela não ser visível, né, para o Google, para o Bing e para qualquer outro motor de busca da internet. Então o que acontece? Eu não acesso esse conteúdo de forma ostensiva. Então o que eu tenho que fazer para eu acessar o conteúdo da Deep Web? Então eu preciso, olha aqui na tela aqui, ó. Primeiro, eu preciso de um navegador, mas não é um navegador comum, é um navegador específico. Tem um navegador que eles usam aí, que o pessoal usa. Eu, particularmente, eu não tenho hábito de usar de acessar a Deep Web, até porque eu não tenho nada contra. A gente vai ver que ela não é uma coisa ilegal, ilícita, como normalmente a gente imagina, mas eu não tenho realmente nenhuma necessidade. Mas existe um navegador que chama Onion. Onion é cebola, né? Ou seja, que é várias camadas, né? Faz esse trocadilho com a cebola, né? De várias camadas. Então, vamos lá, ó. Onion, que é um navegador que acessa essas páginas aí da Deep Web. Então, eu preciso de um navegador específico. Os endereços também eles não são endereços comuns da internet. Normalmente é um endereço bem esquisito. Geralmente é um endereço de caracteres, né? Então tem vários caracteres alfanuméricos, tipo H1, T, X, 23, 55, onion, alguma coisa. Então são endereços aí bem complexos, né? Que não tem nada a ver com aquele endereçamento que a gente vê normalmente aí na Surface Web. Aqui, ó, próxima característica. Geralmente a Deep Web é associada a atividades ilícitas, mas note que não é uma regra. Então a Deep Web, na verdade, ela foi criada, aqui vê, ó, ela foi criada para dar certa privacidade, ou seja, para que pessoas pudessem trafegar dados ou mesmo criar aplicações ali dentro que fossem restritas, né, de acesso não liberado para todos. Só que aí o que acontece? O ser humano, né, é um ente terrível. Então ele já aproveitou esse fato da Deep Web ele ser mais reservado, restrito, anônimo, para cometer alguns ilícitos. Mas isso não é a regra, tá, pessoal? Isso daí, e as bancas, elas cobram isso. Olha aqui a próxima aqui, ó. Há um certo anonimato na Deep Web, que em alguns casos não é possível saber sequer o endereço IP. Isso daí é uma das coisas que convida as pessoas a cometer atos não só criminosos, mas também atos de ofensa racial, ofensa sexual, inclusive, divulgar fotos de atividades ilícitas, etc., comércio de drogas, de armas, etc. E ela não se confunde com a Dark Web, agora sim que é o que a gente acabou de falar. Ó. Então a Deep Web, existem atividades ali que são lícitas, né, que são simplesmente buscando um pouco de privacidade dentro da internet, só que existe uma parte da Deep Web que se chama Dark Web. Então na Dark Web, ou seja, a internet sombria, né, a internet escura ali das sombras ali, então é lá que normalmente os ilícitos, né, os crimes e outras atividades aí de cunho imoral, ilícito e por aí vai são executadas. Então não é a mesma coisa, né? Dark Web é outra coisa. Então vamos lá aqui dar uma olhadinha aqui numa questão que já caiu, ó. 2015, lá aqui do TJ, de Brasília, julgue o item a seguir a respeito de conceitos de informática. Olha lá. Deep Web é o conjunto de conteúdos da internet que não é acessível diretamente por sítios de busca, ou seja, pelo Google, pelo Bing, o que inclui, por exemplo, documentos hospedados em sítios, ou seja, sites, né, que exigem login e senha. Até aí tá certo? Tá. Aparentemente nada de errado, tudo ok. A origem e a proposta original da Deep Web são legítimas, afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. Essa foi a proposta original aí da Deep Web, é criar um local de privacidade, né, em que os serviços e os dados fossem trafegados de forma privada. O problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme área secreta foi tomada pelo desregramento e está repleta de atividades ilegais. Isso aqui é exatamente o que nós chamamos de Dark Web. Dark Web. Ou seja, a parte da Deep Web em que eu tenho uma série de atividades aí ilícitas sendo cometidas aí, de forma não anônima, né, de forma não rastreável. Então vamos ver, essa questão aqui, ela está certa ou está errada? Então aqui está certo, vamos ver, ela deve estar certa também. Gabarito, certo, graças a Deus. Então beleza, então acertamos aí mais uma. Essa questão aí versou sobre Deep Web. E aí, a partir de agora, então vamos aqui. Então a partir de agora você vai pegar o seu livro digital, vai ler, vai
aprofundar um pouquinho mais todos esses conceitos aí que a gente falou, tá? Essas nossas aulas aqui, essas videoaulas, elas são simplesmente para lhe orientar, para lhe apoiar, para lhe motivar para a leitura do livro digital, que realmente é o importante. Então, às vezes a gente fica achando que só assistir uma videoaula eu vou conseguir compreender todo o assunto. Só que não, às vezes o assunto ele é muito amplo. A videoaula, como vocês sabem, ela não consegue cobrir tudo, porque levaria muito tempo para a gente falar com profundidade de todos os assuntos, todos os tópicos, etc. Então, que sirva apenas ali de motivação e de tirar uma dúvida ou outra que fique na leitura do seu material escrito, do seu livro digital, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê, então, na quarta parte da nossa primeira aula, Internet e Intranet.